Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixa o seu like. Em 2024 ainda a saga continua. O que é isso, professor? Atrás de uma testemunha de Jeová que tenha coragem e conhecimento para enfrentar as minhas alegações acerca da TNM. A TNM traduziu perfeitamente. Essa pessoa que irá debater comigo ou dialogar comigo tem que conhecer o básico da língua grega. Teve uns que apareceram, mas não tem conhecimento nenhum de grego, então não vale. Ok? Não vale. Vai passar vergonha ao vivo. E vou fazer perguntas, não irão ser respondidas essas perguntas. Então, se não vai ser respondidas as perguntas, essa pessoa não está capacitada, habilitada para responder às alegações e dizer, de fato, de verdade, que foi traduzido perfeitamente a TNM. Então, se não tem capacidade, pode ter coragem, mas não tem capacidade, então não serve. E esse desafio está quase há um mês, eu acredito. Vou colocar aqui para vocês observarem, verem perfeitamente que eu fiz esse desafio. E todas as testemunhas de Jeová que conhecem grego, porque tem algumas que conhecem, sim, calaram a boca. Até de pessoas que têm canais aí e quer falar de língua grega, calou a boca, fechou com a boca fechadinha, não falou mais de nada. Tá entendendo? O único corajoso que eu vejo é Marcela Tafona. Tem um certo conhecimento, mas nesse campo aqui requer uma pessoa que tem uma habilidade muito grande, assim, razoavelmente, para conhecer a estrutura da língua grega, a sintaxe, a sua parte morfológica para reconhecer algumas coisas e também de gramática. Tá entendendo? Então, Marcela Tafona teve coragem, mas não tem tanto conhecimento para tal assunto. Então estou em busca, mas tem sim pessoas aí, mas estão com o bico fechado e tem até canais aí. Tá? Não estou falando somente de Rubens Querubim, não. Estou falando de outras pessoas que têm canais e estão, o quê? Enfiar o rabo entre as pernas, gente. Sabe por quê? Porque não querem passar vergonha ao vivo. Falar numa câmera ou por trás de um aparelho é muito bacana. Ao vivo é muito lindo. Por que é muito lindo, gente? Ou a pessoa sabe ou a pessoa não sabe. De gramática, tá? De sintaxe, de regras gramaticais. Ou sabe ou não sabe. Então, para isso, tem que ser uma pessoa que é, no mínimo, estudiosa, que conhece as línguas originais e não somente a doutrina do Salão do Reino e da Torre de Vigia, ou da Torre de Vigia, nesse sentido. Então, vou colocar aqui para vocês verem o tempo que está se estendendo. E nenhum desses medrosos, cara de pau por quê? Porque eles falam nos seus canais acerca da língua grega e da TNM, mas quando é para enfrentar um desafio para defender para todo mundo, ver de fato de verdade que ela é uma tradução perfeita, não vou dizer perfeita, aonde foi traduzido, que eu já apresentei os versículos para serem analisados, já até dei os versículos, só para você ter uma ideia, tá bom? Então, deu uma vantagem muito grande para eles. E não apareceu ninguém nesse sentido. Eu vou colocar aqui o vídeo para que você possa ter conhecimento geral, beleza? Das coisas que estão acontecendo. Canal Arena Apologética. Gente, presta atenção aqui, ó. Olha só aqui, ó. Desafio para a testemunha de Jeová. Quantas pessoas já visualizaram esse desafio? Mais de 1.500 visualizações. E isso ocorreu há um mês aproximadamente. Vamos ver o que Elton Maia tem mostrado aqui neste quesito, tá? Vamos observar algumas coisas aqui. Aí, ó. Professor Euler Lopes não está satisfeito com o debate que aconteceu recentemente com Marcela Tafona, pois professor Euler me enviou um vídeo dizendo: Elton, eu não estou satisfeito com o que aconteceu, eu preciso que alguém aceite o meu desafio, pois eu preciso debater com uma testemunha de Jeová. O professor Euler está em busca de uma testemunha de Jeová para debater com ele no canal Arena Apologética. Ele não está satisfeito com o debate com Marcela Tafona. O professor Euler procura dentro do Brasil e o mundo uma testemunha de Jeová para provar que a tradução do Novo Mundo é uma tradução que tem uma fundamentação da língua grega. Bem, assista o vídeo que o professor Euler me enviou e aí você poderá tirar as suas conclusões. Veja o vídeo.
Paz, graça, pessoal, tudo bem? Professor com mais um vídeo para o canal Arena Apologética, atrás de uma PJ que, no mínimo, agora conheça grego para poder debater tradução do Novo Mundo. Você que conhece grego, você que tem, de fato, um conhecimento razoável de grego para defender a tradução do Novo Mundo, isto é, a tradução do Novo Mundo traduziu perfeitamente a partir da língua original e não a partir das traduções, ok? Então isso é muito importante. E alguém que no mínimo conheça grego, no mínimo conheça a língua grega, no mínimo tem um conhecimento razoável da língua e pode dizer veementemente que a tradução do Novo Mundo traduziu perfeitamente a língua original. E também a base do texto da PNM. E a Marcela Tafuna falou que não era somente o Westcott Fact. Ele confundiu, na verdade, crocodilo com cocô de grilo. Parece a mesma coisa, mas não é. O que ocorre? Eu vou fazer um vídeo posteriormente a isso. Mas o que ocorre? Hoje eu estou atrás de uma testemunha de Jeová porque uma Marcela Tafuna não deu conta das minhas alegações. E olha que eu nem mexi em 5% de todo o meu esboço que eu tenho preparado para quem me enfrentar acerca no que se refere a TNM. A tradução do Novo Mundo é uma boa tradução nos versículos que eu apresentei? Será que ela fez uma ótima tradução mesmo a partir da língua original? Ou ela de fato, de verdade, traduziu daquela forma por causa do seu viés teológico, do seu viés... Podemos observar algumas questões aqui. Ou seja, não apareceu ninguém. Udes efane. O que eu acabei de pronunciar está errado, gente? Udes efane. Está errado? Você que conhece razoavelmente grego, que é TJ, que adora também a tradução do Novo Mundo. Udes efane. Está errado ou não está errado? Como é que julgar? Bem, gente, quando a pessoa não tem conhecimento de gramática da língua grega, de morfologia, de sintaxe e tudo que envolve língua grega, pode até parecer que sabe alguma coisa. Por trás de uma câmera, gravando um vídeo. Mas isso é desfeito quando a gente dialoga ao vivo com essa pessoa. Ele de fato conhece, até onde ele conhece de fato. O que ele fala? Tem respaldo de fato mesmo ou ele está manipulando as informações? Bem, existem muitos manipuladores aí na internet que são aplaudidos pelas testemunhas de Jeová, mas são só falastrão ou falastrões. São pessoas desprovidas que não têm conhecimento de fato de verdade, tem medo, até tem medo. Essas pessoas têm medo até de me enfrentar ao vivo. Por quê? Porque senão vai passar vergonha. Qual é o medo do ser humano? Ou do que se diz crente, que se diz religioso, num debate ao vivo? Passar vergonha. Este é o grande medo. Ninguém quer passar vergonha. Ninguém, nem eu quero passar vergonha ao vivo. Tá entendendo? Nem eu, mas dentro do campo que eu conheço, eu desafio qualquer um. Qualquer um. Esses fanfarrões aí, que são aplaudidos pela testemunha de Jeová, são fanfarrões mesmo, porque não me enfrentam ao vivo. Não me enfrentam ao vivo. Agora, vem me desafiar. Ao vivo você não vai me enfrentar. Por quê? Porque eu conheço o que eu estou falando. Tá entendendo? A pessoa pode falar o que quiser. São mentirosas, cara de pau, picareta e pilantra ainda. É pilantragem. Nesse sentido. Então, nenhuma testemunha de Jeová apareceu. Nenhuma testemunha de Jeová apareceu. Que tem conhecimento razoavelmente de grego e que possa defender a tradução do Novo Mundo. Estou procurando no Brasil inteiro, ninguém apareceu. Ok? Porque tem gente, sim, que não gosta de mim e que tem um certo nível de conhecimento, como eu falei, não estou falando somente de Rubens Queiroz, tem outros também, que tem canais aí que mostram para todo mundo, olha só a obra acadêmica, olha a obra acadêmica que faz isso, faz aquilo e tudo mais e tal, no sentido.
tem coragem de sair daí e vir me enfrentar. Por que não tem? Porque tem medo de passar vergonha ao vivo, gente. Pelo amor de Deus, eles não querem passar vergonha ao vivo. Não querem. E se não querem passar vergonha ao vivo, sabe por quê? Por causa do meu conhecimento. Do conhecimento que eu tenho dentro da língua grega. Até as testemunhas de Jeová aplaudem meu conhecimento. Mas quando querem me atacar, também desprezam meu conhecimento. Não estou entendendo. Aplaude conhecimento, mas despreza meu conhecimento. Não entendi. Foi nada. Tá entendendo? É quando aplaudo o meu conhecimento que combina e até mesmo satisfaz alguma coisa que eles querem, aplaude. Quando contraria, eles menosprezam. Ok? Cadê você que está escondido aí, que é TJ, que é uma TJ, e conhece razoavelmente de grego, e está escondido aí por trás de um canal, e não quer se manifestar? Sabe o que você é? Você é covarde. Euler Lopes, estou te chamando de covarde. Você é covarde. Por detrás fala, pela frente não fala. Sabe por quê? Porque vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Não é eu que vou envergonhar, não. É você que vai trazer isso à tona. Beleza? Depois que eu destrinchar a área da morfossintaxe da língua grega, no que se refere à questão aí da tradução, ali, claro que eu entendo que existe uma tradução parafraseada, tradução formal, tradução dinâmica e tradução formal. Isso no mínimo. Ok? Entendo a questão de tradução. A questão é mal traduzido um texto, gente. Foi mal traduzido um texto e agora eu vou mostrar para você algumas coisas que eu quero enfrentar, ou que essa testemunha de Jeová vai me enfrentar em relação à língua grega. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Perfeitamente. Aí está o que vai ser trabalhado. Tá bom? Mostrei isso ao Marcelo Atafona. E o Marcelo Atafona, ele não deu conta de tentar me explicar isso aqui. Fiz algumas avaliações. Isso aqui, ó, do lado esquerdo é a tradução do Novo Mundo. Do lado direito é o texto grego eclético, ou texto crítico chamado. A tradução do Novo Mundo fez essas traduções aqui. Tá? E quando chega aqui e a palavra era um Deus, ela traduz esse texto, esses termos aqui. Kai theos en hologos. Esse kai theos en hologos, observe que theos não tem artigo, mas ela colocou um artigo indefinido aqui, como todos nós sabemos, por causa da ausência do artigo grego. Então a ausência do artigo grego foi fatal para que a tradução do Novo Mundo também traduzisse e a palavra era um Deus com D minúsculo. Esse princípio foi válido? É válido esse princípio? Essas são as questões que eu quero conversar com essa testemunha de Jeová. Bem, no próprio texto aqui, no próprio versículo 1, arque está sem artigo. Mas aqui, na locução prepositiva, foi traduzido como no princípio. Nesse sentido. Por quê? Porque não colocaram em um princípio, ou num princípio, colocaram de forma indefinida, vamos dizer assim. Tá? Por que não colocaram de forma indefinida? Mas quando chega theos em hologos, colocaram de forma indefinida, porque usaram um artigo no português. Mas no grego não tem, tá bem, arque. Aí definem aqui e aqui coloco de forma indefinida. Sendo que arque no grego não tem artigo e theos não tem artigo. Aqui foi bem me quer, mal me quer. Bem me quer, eu traduzo com artigo. Mal me quer, eu traduzo com artigo, na verdade, indefinido. Mal me quer. Quando é bem me quer, artigo definido. Aí você observa, né? Quando chegamos aqui, gente, no versículo de número 18, olha só a maracutaia da TNM e de seus tradutores. Aqui no grego nós temos theon, udeis, heoraken, popote, monogenetheos hon, eston kolpon.
tu patros, ekeinos, exegesato. O que ocorre aqui? Observe que theon aqui, gente, que eu coloquei, eu coloquei assim, de forma colorida, só para eu ter controle naquilo que eu estou apresentando, tá bom? Só para eu ter controle. Estudei tudo isso aqui. E theon aqui, gente, está sem artigo. Theon, no caso acusativo, de theos, aqui está sem artigo. Só que a tradução do Novo Mundo, aqui ó, em roxo, que eu coloquei aqui, colocou com artigo. Uma vez que aqui não tem artigo, elas colocaram, ou os seus tradutores colocaram com artigo e com letra maiúscula também. Quando chega para Jesus, monogenetheos, theos aqui, colocaram com artigo definido e o D aqui minúsculo. Entendeu? Olha só a maracutaia que fizeram isso aqui. Não foram fiéis aos seus princípios, uma vez que não tem artigo, mas aqui colocaram artigo em Deus para o Pai, e para Jesus colocaram também artigo e com D minúsculo, sendo que no grego não tem artigo, gente. Aí a pergunta é, como é que em João capítulo 1 coloca indefinido ali? Indefinido, porque não tem artigo. Em João 1,18 coloca o definido, chamando Jesus de o Deus unigênito. O Deus unigênito. Gente, o que é isso? Lá eles não querem o Deus unigênito. O Deus unigênito, porque eles brigam com a questão aqui que o Deus se refere ao Pai. Nesse sentido, ó. E a palavra era o Deus. Ele não ia colocar assim. Ou a palavra era o Deus. Por quê? A palavra era Deus. O Deus no grego seria de forma mais literal, né? E a palavra era um Deus. Colocaram o artigo de forma indefinida. E também eles não colocaram aqui, gente, a palavra era Deus. De forma mais definida. Nesse sentido, a palavra era Deus. Aí eles brigam porque não, Deus aqui não pode por causa do predicado. E também aqui está ressaltando a natureza da palavra, tá? A qualidade da palavra. Então tem que ser divino. Beleza, até aqui dá para concordar, divino. Mas e aqui? Em João 1,18. Em João 18. Eles pensam que é só numa relação predicativa que deve ser traduzido como um divino. Mas e aqui, no grego? Está sem artigo, quer dizer o quê, gente? Está sem artigo, quer dizer definido? Como é que eles fizeram isso? Como é que diz aqui que o substantivo está definido uma vez que ele está sem artigo? É pelo contexto? É pelo contexto que fizeram isso? Pelo contexto teológico? Porque o contexto gramatical não aceita isso aqui. O contexto gramatical ele tem que ser trabalhado perfeitamente. A maioria das traduções colocam também de forma definida, tanto para Deus quanto para Jesus. E também João capítulo 1, versículo 1, parte C, colocam ali ou é Deus ou é divino, para Jesus, nesse sentido. Tá? Ressaltando a singularidade, ressaltando também a sua natureza, que é a natureza divina. Só que aqui, estes dois substantivos, theon e theos, estão sem artigo. E no grego, estar sem artigo indica o quê, gente? Indefinição? Definido? Qualitativo? Mas por que eles colocaram aqui definido? Quero saber. Em um lugar, eles chamam Jesus de um Deus. No versículo 18, eles chamam Jesus de o Deus. E com D minúsculo. Se é o Deus, está definido esse Deus. Esse o Deus para Jesus. Então, quem o Pai é também Deus, no sentido definido, e Jesus é Deus no sentido definido também, aqui para eles. Pelo menos na sua tradução. A teologia não, a teologia deles é uma teologia furada, mas a tradução aqui dá uma teologia diferente. Uma vez que você traduz os dois substantivos como definido, a tradução tem que ser... a teologia dessa tradução tem que ser Deus aqui é verdadeiro e esse Deus também aqui é verdadeiro. Quem fez isso foi a própria tradução do Novo Mundo, não foi eu. Tá? Então,
Em um canto chamam Jesus de um Deus, e outro canto chamam Jesus de o Deus. Eu quero saber que teologia é essa. Que teologia é essa que enfatiza Jesus ser o Deus? Aqui está dizendo que ele é o Deus. Tá bom? Está dizendo. Vamos dar uma olhada aqui nesse sentido. E aqui embaixo eu fiz algumas observações. Aqui, ó. Gente, preste atenção. Das 29 ocorrências de substantivos anártros, isto é, que não tem artigo, na perícope de João 1,18, gente, essa perícope aqui, sendo que 8 das ocorrências de Theos, ou seja, em 8 lugares, em João 1,18, ocorre Theos. Somente 2 deles têm artigo, gente. Somente 2. E essa ideia, por exemplo, do artigo lá indefinido, vamos ver aqui de forma no texto, tá, gente? No texto. 2 são articulados e 6 são anártros. Aí tá. A PNN me traduziu Theos, dois substantivos Theos, articulado de Deus, chamaram de Deus, de forma articulada. Beleza? Com letras maiúsculas. Perfeitamente. Aqui está articulado, então está definido. Um outro substantivo Theos, um Theos, anartro, ou seja, sem artigo, e colocaram um Deus, que é justamente em João 1, parte C. Um Deus. Com artigo definido e com letra minúscula também. Aqui eles, vamos supor que eles criaram uma regra. Theos, pela ausência do artigo, quer dizer um Deus. Beleza. Vamos seguir essa regra aqui. 3 Theos anartro, agora sem artigo, foram traduzidos como Deus, sendo definido com letras maiúsculas. Opa! Gramaticalmente, mas por quê? Gramaticalmente, é um substantivo anartro, não tem artigo, foi traduzido definido e com letra maiúscula. Que regra é essa que entra? Que regra é essa? Ah, porque para eles o Deus verdadeiro é só o Pai. E se é só o Pai, como é que tu sabe? Como é que tu sabes que Deus aqui é o Pai? Eu sempre falei, o contexto dentro da perícope é só analisar. Não precisa nem mencionar, né, gente? Para bom entendedor, só isso deve bastar. Isso deve bastar. Então, 3 Theos anartros, foram traduzidos de forma definida. Sendo que é anartro, gente, não tem artigo. Por que não foi traduzido um Deus aqui? Para valer a regra. Porque é uma tradução de equivalência para servir o dogma desse segmento. A gente chama isso de seita, desta seita. Um outro Theos aqui, ó. Um Theos anartro também coloca a Deus como letra maiúscula, definido como objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado, perfeito. Mas colocou aqui com artigo definido. O substantivo artigo definido, não. O substantivo é preposicionado aí, está definido aqui. Mas está sem artigo também, gente. Por quê? Não colocaram a um Deus? Outra aqui, mais um Theos anartro de o Deus. Aqui foi para Jesus. Esse aqui é para o Pai, né? Para o Pai pode. O Pai sem artigo pode colocar definido. Para Jesus, Deus para Jesus, vamos colocar agora um com artigo, só que vamos diminuir aqui o D aqui. Tá? Vamos diminuir aqui o D. Não vamos colocar maiúsculo, vamos colocar minúsculo. Por quê? Porque está próximo do Pai. Tem que ser, não pode botar dois substantivos definidos com letra maiúscula, vai dar problema para nossa doutrina. Doutrina. Ou seja, a gente tem que enganar as pessoas na leitura. Tá? Engana leigo. A mim ninguém engana. Então, para Jesus, colocar agora um Theos com artigo definido e com letras minúsculas. Aqui, letra minúscula. Mas para Jesus aqui o Theos foi definido e com artigo. Aqui eles chamam Jesus de o Deus. Aqui eles estão chamando Jesus de o Deus unigênito. Tá? O Deus. Estão definindo o substantivo Deus. Só que lá em cima eles colocaram indefinidamente, de forma indefinida, um Deus. E ainda mostrando que ele é menor. Só que aqui o problema da teologia deles, para a teologia deles, é esse aqui, ó. Esse é o problema. Aqui em cima, por mais que eles traduziram, deixa eu voltar aqui. Por mais que eles traduziram Theos aqui, anarto para Deus ou Pai, com D maiúsculo, mas está definido.
E aqui traduziram definido para Jesus com D minúsculo. A questão é o seguinte, teologicamente aqui já tem um problema. Aqui eles mostram dois deuses equivalentes. Gramaticalmente, sim. Gramaticalmente, sim. Dois deuses equivalentes. Deus o Pai e o Deus o Filho. O Deus o Pai, o Deus o Filho. Então estão equivalentes. Para a teologia deles, isso aqui é um problema, essa tradução. É um problema. Tá? Para nós não é um problema, mas para eles sim, é um problema. Tá? Problema. E por que para nós não é um problema? Porque Jesus é identificado também como o Deus. Ok? O Deus. Tá? E para eles aqui, dois deuses equivalentes. Dois deuses equivalentes. Mas por que Jesus não é adorado aqui sendo o Deus? É porque dá problema para eles é uma idolatria. Mas tá o Deus aqui, gente. Como é que eu vou fazer uma teologia baseada nisso aqui? Entendeu? Mas quando chega lá em versículo 1 de João, é um Deus. Eu não entendi. É o Deus ou é um Deus? Os dois não têm artigo, mas daria problema, né? Daria muito problema. Mas não foram fiéis ao seu princípio. Agora, olha só aqui a bênção. Olha aqui. 11 substantivos anárquicos que não foram traduzidos de forma indefinida. Antes do verso 14, quais são? Arque, no versículo 1 e 2. Martyrion, anthropon, exousia, tecna. O que mais aqui? Haimaton, telematos, sarkos, telematos também, um outro telematos, andros, nesse sentido. Olha aqui, ó. Olha só a benção aqui. A TNM no verso 14, o substantivo anárquico sarx, que é um substantivo anárquico aqui, sem artigo, sarx, na função predicativa não foi traduzido de forma indefinida, como em João 1, parte C. Agora aqui é predicativa, exatamente a mesma construção de João 1:1. Mas por que não traduziram? E o Logos foi feito uma carne. Uma carne. Por quê? Porque daria problemas. Daria problemas, mas lá não. Lá não. Daria problemas aqui gramaticalmente. Aqui uma carne. Ficaria até estranho, né? Mas por que aqui colocaram de forma qualitativa e lá em João 1:1 não está qualitativo? Porque chamar um Deus qualitativo é burrice ao quadrado. Ok? Isso é muito burro uma pessoa dizer que um Deus é qualitativo, gente. Pelo amor de Deus. É predicativo a relação, mas não é qualitativo. Não é qualitativo, porque o grego tem três coisas. O predicativo definido, predicativo indefinido e predicativo qualitativo. Nesse sentido. E aí, como é que fica? Tá? E aí? Mas aqui é qualitativo. Foi traduzido perfeitamente de acordo com a regra gramatical. Aí, aqui sim tem uma regra gramatical. Foi traduzido perfeitamente porque é qualitativo. Mas não tem artigo. Mas João 1 também ali, a maioria dos gramáticos diz que é qualitativo. Outros dizem que é definido. Que nem a regra de Cowley e tudo mais. Que eu vou ressaltar futuramente essas questões aí. Mas foi traduzido de forma... Não foi traduzido de forma indefinida. Mais uma questão para conta deles aí, né? Tem que explicar por que fizeram isso. 4 substantivos anárquicos não foram traduzidos de forma indefinida. Ó. Haritos, Alexeia, Harim e Haritos também. Nesse sentido. 4 substantivos anárquicos. Mas por que fizeram isso? Não foram traduzidos de forma indefinida. Por quê? Quais são as regras? Quero saber dessas testemunhas de Jeová. Aqui, mais uma vez, 4 substantivos anárquicos foram traduzidos de forma indefinida. Agora, ó, um homem, uma glória, um filho unigênito, um pai. E aí? E agora? Como é que fica agora? Como é que fica? Que tipo de tradução, de tradutores estão justificando essa tradução? Como está sendo justificada essa tradução? Quais são as regras e os critérios de colocar substantivos anárquicos definido, indefinido e qualitativo? Quais são as regras que trabalham acerca disso? Duas referências com o nome próprio, Iesun Christum e Ioannes, ou seja, aqui não precisa de artigo, porque são nomes próprios, né? Com artigo ou sem artigo, vai dar no mesmo, nesse sentido. Só questão de ênfase mesmo. Então, terminamos aqui, e isso aqui já é uma outra parte, gente. Isso aqui é o texto de Colossenses 1:14 ao 20, que isso é uma outra questão, e tem muita coisa aqui, tem muita coisa.
Mas mexemos primeiro aqui. João 1, do 1 ao 18. Quero saber, cadê esses caras aí que estão por detrás, falando da tradução do Novo Mundo, e que conhece razoavelmente língua grega? Por que não vem me enfrentar, gente? Por quê? Porque vão passar vergonha. Vão passar vergonha não, porque se a pessoa tem um conhecimento razoavelmente de grego, ou abandona o que crê, ou eles mesmos passarão vergonha através de suas alegações, as suas palavras, as suas ideias, entendeu? E aí, voltando aqui para com vocês, e aí, gente? Cadê esses fanfarrões que ficam por detrás da câmera ali só falando de tradução do Novo Mundo? Querendo dizer que as nossas traduções são ruins e tudo mais e tal. E a tradução dele, olha, belíssima. Belíssima tradução do Novo Mundo. Cadê para vir com o papai aqui dialogar em cima da língua grega? Ok? Tem muita gente que tem coragem e quer debater, e quer vir aqui, mas não tem conhecimento aí. Não tem condições, gente. Não tem condições. Como é que vocês vão avaliar se eu estou certo ou se eu estou errado? Se vocês, que vão me ensinar muita coisa, se vocês não tiverem conhecimento. Como? Não tem como avaliar. Pode até mentir, pode até dar uma de esperto. Entendeu? Eles dão uma de esperto. Acha que sabe. Tá entendendo? Mas para enfrentar aqui ao vivo o papai aqui não vem nenhum dessas pessoas que já tem conhecimento razoavelmente de grego. Mas falam que a tradução do Novo Mundo está correta. Mas por que não vem no Arena Apologética, gente? Pelo amor de Deus. Já entramos. Mais de 1.500 visualizações foi feita. Esse vídeo vai ter também visualizações. E ainda não vai aparecer ninguém para defender a TNM. Não tem não? Então, se não tem ninguém, vamos supor que não tem ninguém capacitado para isso. Então não diga que a tradução do Novo Mundo é uma tradução perfeita, uma vez que vocês não têm capacidade nenhuma de entender de tradução. Tá? Entender de tradução. Da tradução do Novo Mundo, tá, gente? Tradução do Novo Mundo a partir da língua grega. Eu já falei para vocês que a gente pode traduzir até de três formas. De forma literal, que é a formal, a dinâmica, e também aquela que é mais parafraseada, que traduz mais, além da conta, a ideia. Beleza? Nós temos em língua portuguesa assim. E aí? Como é que fica? Fugiram, colocaram o rabinho entre as pernas, falar de Euler Lopes por trás é muito legal. Falar agora da tradução do Novo Mundo ao vivo com Euler Lopes vai ser complicadíssimo demais. Ah, Jesus é glória. E aí? Não vou ressaltar somente um texto, não. São vários textos que eu já dei para eles. Tá bom? Peguei só este, mas posso mostrar mais de 50, tá, gente? Mais de 50. Mas estes aí já foram analisados por mim. Beleza? E com referências acadêmicas. Nesse sentido. Com gramática, né? Tá bom? E aí? Cadê? Fujões. Seus fujões, cadê? Vem. Não tem não, hein? Não tem? Ah, nossa. Aí vai falar depois, ó, o ele fez isso, fez aqui. Ah, chorão. Ah, vou chorar. Não tem como eu defender a tradução do Novo Mundo porque eu não conheço grego. Ou eu conheço razoavelmente, só que eu manipulo. Tô esperando vocês. Tô esperando. Esse 2024 inteirinho. A hora que você quiser. Tá bom? Já tá deixando o povo dele cansado de esperar. Não tem não, gente. E aí? Tô procurando no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E olha que eles fizeram muita maracutaia lá na Grécia, tá, gente? Lá na Grécia. Futuramente, eu e o professor Wesley vamos desmistificar, na verdade, destronar Satanás, que está em cima da tradução do Novo Mundo, lá na Grécia. Lá na Grécia. Beleza? Eles fizeram contexto, só para você ter uma ideia. Professor Eloy, você está dizendo que o texto grego padrão na Grécia é diferente do texto grego padrão da tradução do Novo Mundo? Sim, com certeza. Com certeza. Em língua grega, com certeza. Tá? Com certeza. Eu não falo grego moderno. Eu conheço algumas estruturas gramáticas, sim. Mas meu professor Wesley fala fluentemente grego na Grécia. E já andou por vários lugares e aceita, tá lá também. Bom? Aceita que dói
menos. Beleza? Paz e graça a todos. Comente, deixe seu comentário aí. Mande para esse testemunho de Jeová. Tem aí, e fale bem assim, aí tem um corajoso para enfrentar aí, que tenha conhecimento de grego? Ou vocês são fanfarrões? Dizem que conhece, mas de fato não conhece. Paz e graça a todos em Cristo Jesus.